em nosso coração, em nossa vida nesta noite. Nós vivemos alguns tempos de algumas mudanças nesse cenário cristão. Esses dias estava acompanhando um congresso e um pregador chileno. Ele dizia algo interessante que se aplica muito bem à nossa realidade. É o seguinte, que anos atrás, em que havia uma privação muito grande de recursos financeiros, a igreja a qual ele pertencia tinha um número muito expressivo de pessoas. Semanalmente, mais de 500 pessoas iam. E, estranhamente, quando chegava na porta da igreja, uma área grande, tinha lá 5, 6 automóveis. E hoje a igreja reúne lá menos de 100 pessoas e tem lá mais de 50 automóveis. Então ele estava dizendo exatamente o seguinte, que a facilidade afastou as pessoas do prazer de congregar. Quando passavam por privações, as pessoas elas tinham uma intensidade maior nessa busca ao Senhor. O comprometimento com o Senhor era muito mais intensa. E Deus abençoa as pessoas, dá prosperidade para elas, para que elas possam aplicar isto na obra do Senhor, na vida, no congregar, no estar reunidos, no fazer a obra do Senhor funcionar. Mas aquilo que Deus dá para muitas pessoas tem servido de obstáculos para que elas possam estar servindo melhor ao Senhor. É interessante de pensar sobre isso, e é bom a gente avaliar realmente se as coisas que Deus tem nos dado têm sido bênçãos para nós, ou se elas têm nos atrapalhado de servir ao Senhor. Não deixemos que venhamos a passar por perdas para valorizar aquilo que Deus já nos deu. Usemos aquilo que nós temos para o Senhor. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre um tema com os irmãos, sobre a oração que precede, que antecede um avivamento. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. A gente está preparando aquela série de meditações sobre o céu, sobre a realidade da eternidade, da volta de Cristo, de Jesus Cristo. Está na fase de preparação mais intensa a respeito disso, de oração, para que no momento certo Deus vai nos dizer para fazer. Mas enquanto isso, o Senhor está nos trazendo palavras que nos preparam então para entender esse momento que o Senhor nos dará para crescermos nele. Eu quero hoje, nessa meditação, ler com você um texto inicialmente bem conhecido, e hoje nós vamos citar alguns textos bíblicos também, se você conseguir acompanhá-los aí. Alguns eu vou somente fazer a referência a eles, a leitura deles aqui para adiantarmos, mas alguns nós vamos ler juntos com vocês, como esse primeiro que nós vamos ler, que é um texto bem conhecido, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Vamos ler juntos então? Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Essa é uma palavra do Senhor para Salomão no momento da consagração do templo. E o Senhor então faz a ele algumas promessas,
E nesse texto que nós lemos, ele nos lembra algumas coisas importantes, que Deus quer perdoar os pecados e quer sarar a nossa terra. Mas isso passa pelo povo de Deus. É através da postura nossa como povo de Deus que nós vamos então ver esse mover do Senhor individualmente no perdão dos nossos pecados e coletivamente nos sarar a terra. Mas para isso o povo de Deus, o povo que chama pelo nome do Senhor, precisa humilhar, orar, buscar a face e converter dos maus caminhos. Observe que ele não está falando das pessoas lá do mundo, está falando do seu povo. Então é o seu povo que precisa humilhar, é o seu povo que precisa orar, é o seu povo que precisa buscar a face do Senhor, e é o povo do Senhor que tem que se converter dos maus caminhos. Muita gente dentro das próprias igrejas precisa de conversão verdadeira. Deixa eu falar para mim, aqui, os reflexos da luz está aqui muito forte para mim. Então veja, meus queridos, então Deus está dizendo para o seu povo, porque dentro do povo de Deus, o escolhido de Deus, muita gente que está vivendo por outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, caminhos que nós escolhemos para nós, e o Senhor diz o seguinte: tem que deixar, são caminhos maus. É preciso deixar esses maus caminhos. Obrigado. É preciso abandonar esses maus caminhos, porque esses maus caminhos, eles impedem a liberação da graça, da presença, do poder de Deus no meio do seu povo e também na própria cidade, na própria nação onde nós estamos. Então, por isso, nós queremos conversar um pouco com os irmãos sobre essa oração. Se nós queremos avivamento ou despertamento, não importa a palavra que você utilize aqui, ela passa pelo caminho da oração, que o Senhor disse ali para Salomão e diz a cada um de nós: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Tudo passa então pela oração. Só se pode avivar aquilo que está morto. Ou seja, quando o Senhor nos chama a um avivamento, Ele está dizendo o seguinte: tem alguma coisa que morreu, precisa receber vida novamente. Então, meus queridos, quando nós olhamos para essas necessidades e nós vemos que o Senhor Ele quer fazer algo, e o Senhor, nós sabemos que Ele trabalha de acordo com a sua palavra, Ele não faz nada que seja contrário à sua palavra. Então Ele diz que Ele quer trazer esse despertamento, Ele quer trazer esse avivamento, é o desejo dEle, mas depende de cada um de nós. Se nós não vivemos um tempo de avivamento, não é por causa de Deus, é por causa de cada um de nós mesmos que estamos negligentes naquilo que o Senhor chama através da oração. E todo avivamento, toda a história dos grandes avivamentos que a nação, que o mundo tem experimentado, todos eles são precedidos de muito tempo de quebrantamento e oração. Tem um teólogo que escreve muito a respeito do avivamento, chamado Jonathan Edwards. Ele viveu lá no século XVIII, foi missionário entre os índios americanos, e ele deixou um legado de muitos escritos, e um deles ele diz assim: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Significa que, se não tivermos esse preceder de orações, nós não temos como ter algo grande de Deus na nossa vida, nem no nosso meio. Se não houver
interesse realmente em oração, não precisamos esperar grandes coisas de Deus. Estamos vivendo, meus queridos, nesses tempos. Hoje a gente utiliza muito essa expressão, porque é o momento que a gente está vivendo pós-pandemia, que a gente está vivendo tempos de uma estiagem, de uma sequidão espiritual imensa. As pessoas esperávamos que depois desse período as pessoas voltariam com um vigor espiritual muito maior, devido a tantas situações adversas, ameaças, país parado, tudo acontecendo. As pessoas voltariam com um vigor maior, mas parece que ocorreu o contrário. Aqueles poucos que voltaram mecanicamente, grande parte deles. Voltaram religiosamente por causa de necessidade de estar em uma igreja, mas não por causa do Senhor. A prova disso é os momentos de tanta frieza nos cultos, frieza na frequência, a indiferença com as coisas do Senhor. Meus queridos, isso ocorre porque nós sabemos que oração é uma necessidade. Falamos até sobre oração, mas oramos muito pouco. Ouvimos grandes sermões e ficamos entusiasmados em ouvir alguém falar sobre a oração que funciona no mundo espiritual, oração que liberta, oração que abre portas, oração que cura, oração que transforma. Mas queremos que o outro ore, e isso aconteça conosco, mas não queremos pagar o preço da oração. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer para o outro, mas não vai acontecer com você. Porque depende da forma como você está levando isso na sua vida. Os queridos, nos tornamos muitos teóricos nas nossas igrejas nesses últimos tempos. Temos uma boa teoria, uma excelente teologia, uma grande tradição, mas não temos o exercício de uma fé verdadeira na vida das igrejas. Por isso, muitas igrejas, e posso incluir a nossa igreja neste rol dessas que eu vou citar para vocês, muitas igrejas, a reunião de oração está em coma, está na UTI e prestes a morrer. Pense pela sua participação nos cultos de oração, nos encontros de oração da igreja. Dependesse por muitos dos que estão aqui, já estaria sepultado no culto de oração da igreja. Por quê? Exatamente por causa disso, porque a igreja entrou num processo de decadência muito grande, quando ela deixou de orar, ela perdeu a referência da oração, porque o povo está tão ocupado com tantas coisas, que não pode ocupar-se com Deus em oração. A tecnologia que surgiu, ela é bênção de Deus, mas essa mesma tecnologia tem feito com que muitas pessoas se ocupem com elas, se ocupem com redes sociais e tantas outras coisas, mas não tem tempo para oração mais. Não tem interesse mais em estar em comunhão com as pessoas. Pensa o seguinte: olha, eu posso ficar em casa. Ouvimos isso agora recente, alguém falou disso: eu posso ficar em casa porque eu abro o YouTube e outros canais, e eu tenho ali sermões e mais sermões, que posso edificar a minha vida, eu não preciso muito mais congregar. Quando Jesus disse que a igreja, ela existe para reunir, quando você deixa de congregar, você deixa de ser igreja. Então, são pessoas, meus queridos, que estão tão ocupadas com as coisas deste mundo, que não tem como se ocupar com as coisas de Deus. E Satanás tem trazido tantas distrações nesses últimos tempos, absurdas, para tirar o foco da nossa vida com Deus e para tirar o nosso foco, inclusive, da oração. Sabe por que isso, meus queridos? Porque eles sabem que o dia que a reunião de oração, ou pararmos de orar, for uma realidade da nossa vida, o inferno venceu. E para muitos de nós o inferno tem vencido.
Para muitos de nós estamos dando munição a Satanás para destruir a obra de Deus aqui na terra, quando nós deixamos de reunir para a oração. Leia o texto comigo em 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios capítulo 11. Dois versículos, versículos 3 e versículo 4. Segundo Coríntios 11, versículos 3 e versículo 4. Pode projetar aqui que nós vamos ver juntos também esse texto. Isso. Vamos então ler juntos. Versículos 3 e 4. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Muito sofrimento que nós passamos hoje em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida como nação, está exatamente nesta realidade. Outro evangelho que está sendo apresentado às pessoas. Paulo disse que se alguém chegar com outro evangelho que não seja Jesus Cristo, esse tal seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Hoje temos ouvido sempre de um evangelho onde o interesse é satisfazer as vontades humanas. Fala-se aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Precisamos, meus irmãos, entender que o que Paulo está dizendo aqui, ele nos lembra que se alguém aparecer com outro tipo de evangelho, esqueçam e voltem para a simplicidade. O evangelho de Jesus é simples, meus irmãos. Nós que complicamos as coisas, queremos coisas extraordinárias, diferentes, esquecemos daquelas que já estão reveladas para nós. Mas veja que Paulo diz assim: olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Se você volta ao texto de Gênesis capítulo 3, quando a serpente atrai Eva para a tentação, ela trabalha exatamente com os seus sentidos, com aquilo que ela está vendo. Hoje, Satanás ele continua trabalhando da mesma forma, com os nossos sentidos. Ele cria distrações que nos levam a afastar-nos da simplicidade do Evangelho. Deixamos o simples, queremos o extraordinário e acabamos não tendo nenhum dos dois. Porque a serpente tem enganado muita gente hoje. Os nossos sentidos, você observa as publicidades que nós vemos, elas trabalham com imagens fortes, com chamadas que atraem os nossos sentidos. Tudo aquilo que atrai os nossos sentidos vai nos levar a fazer aquilo que nós estamos sendo atraídos. Você chega em épocas, por exemplo, de carnaval, muitas luzes, porque é a forma de atração das pessoas. Os sentidos são aguçados com aquilo que nós vemos. Então, quando você para e pega o seu celular e passa horas e horas ali
olhando vídeos, humor e mais alguma coisa, e outras coisas, daí você parte para outra, para outra coisa, os seus sentidos são sugados para aquilo que você está fazendo. E é exatamente isso que nós vemos aqui Paulo dizendo: a serpente enganou Eva, atraindo os seus sentidos. Por isso hoje não temos mais vontade de orar, porque a nossa mente, os nossos sentidos estão tão sobrecarregados de coisas que este mundo que jaz no maligno está impondo para nós, que nós não temos mais vontade de orar. Você começa a orar, passou 30 segundos, você já está com o seu pensamento longe. Você não consegue concentrar na leitura da palavra de Deus. Quando a gente está aqui pensando a palavra de Deus, muitos estão aqui com seus corpos, mas suas mentes estão fugindo, estão em outros lugares. Você não consegue se concentrar mais, porque os seus sentidos foram corrompidos pela serpente, que continua a agir nos dias atuais. Mudou-se a estratégia, mas o objetivo continua o mesmo. Meus queridos, se nós não tivermos a atitude de querer romper com isso, e não nos deixar ser sugados os nossos sentidos, e termos uma postura realmente de alguém que já teve esse encontro salvador com Jesus e vive com Jesus, nós seremos atraídos pela serpente. Você sabe o fim da atração da serpente com Eva, as consequências que houveram para toda a raça humana. Esses momentos que você é atraído nos seus sentidos para se apartar da simplicidade de Cristo, deixar de buscar a Jesus, não é só você que vai pagar. Você paga, seus familiares pagam, seus amigos pagam, a seu futuro você compromete, porque você está vivendo tão longe do Senhor. Quando você distancia de Deus, você traz para você um poder e um domínio de um mundo que jaz no maligno. E Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós não podemos deixarmos sermos moldados por este mundo. Nós não podemos deixar ser moldados pelos padrões que o mundo nos oferece, porque nós falamos semana passada, nós não somos aqui desse mundo, nós não somos aqui da terra. A nossa pátria é celestial, mas para viver, para termos a pátria celestial, nós temos que romper com esses padrões malignos que nos afastam da simplicidade de Jesus. Tem um teólogo muito conhecido também, chamado Charles Spurgeon, que estuda muita coisa sobre isso, foi considerado o príncipe dos pregadores, e ele diz assim: se as pessoas não são dedicadas à oração, elas são dignas de pena, dignas de compaixão. Isso é muito sério. Se as pessoas não são dedicadas à oração, elas são dignas de pena, dignas de compaixão, porque, meus queridos, nós podemos fazer tudo da melhor forma possível. Posso pregar da melhor forma possível, os irmãos podem tocar com uma capacidade excelente, podem cantar com muita afinação, podemos fazer tudo isso, podemos entregar nossos dízimos, podemos envolver-nos, exercermos funções na igreja, mas se nós não orarmos, não somos dignos de pena e de compaixão. Se não temos uma vida de oração, meus queridos, nós não temos nada neste mundo. Se não temos comprometimento com oração, não adianta, nós não vamos chegar a lugar algum na nossa trajetória. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte, ele disse uma frase com frequência ali da igreja. Ele diz assim: quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. E ele está sério. Mas só acontece isso quando a igreja ora. Se a igreja não orar, o céu não se move. Se a igreja não orar, o inferno não vai tremer nunca. Se a igreja não orar, nada novo vai acontecer na terra. É a oração que faz com que todas essas coisas aconteçam. O evangelista Lucas,
nos diz sobre o batismo de Jesus, e quando Jesus orou lá no Jordão, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Lucas 3, 21 e 22. Leia aí, por favor. Lucas capítulo 3, 21 e 22. O cabelo está bem cansadinho, ele demora um pouquinho, mas ele chega lá. Muito bem. Vamos ler juntos também. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazer. Preste atenção aqui. Veja o que Lucas está dizendo aqui. As pessoas estavam sendo batizadas, e Jesus também foi batizado. Até então, todos os acontecimentos normais ocorreram normais. A mudança ocorre quando Jesus ora. Pensa o seguinte: olha, e ele, quando ele ora, e Jesus também foi batizado, e orando ele, após a oração de Jesus, o que o texto diz? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Vejam, e depois ouviu-se a voz que falava também. A oração, meus irmãos, a oração, ela faz o céu se abrir. A oração traz o Espírito Santo sobre nós. A oração faz com que Deus se revele falando ao nosso coração. Agora, se não oramos, nada disso acontece. Se você não ora, nada disso vai acontecer. O céu não vai se abrir, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Você não vai ter revelação de Deus na sua vida, porque você não ora. Então nós precisamos, meus irmãos, ter essa consciência que, se nós queremos transformações em nossas vidas, tudo começa com oração. Se queremos mesmo um avivamento, se queremos mesmo uma transformação verdadeira na nossa vida, tudo passa pela oração. Precisamos nos conscientizar de que a oração é a melhor coisa que nós temos em nossa vida. E se nós queremos então esse avivamento, vai passar pela oração. Eu quero ler com vocês outro texto de Isaías 62. E esse texto, Isaías 62, versículos 6 e 7, eles vão nos dar fundamentação para 4 aspectos que nós não vamos falar sobre eles todos hoje. 4 aspectos importantes de oração que acontece, que precede um avivamento, e nós vamos avaliar isto, e a partir dessa avaliação nós vamos saber se estamos prontos para um avivamento ou se precisamos mudar algumas coisas para que ele possa então ocorrer. Isaías 62, 2 versículos, versículo 6 e versículo de número 7. Somente esses 2 versículos. Vamos juntos? Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Meus queridos, precisamos
entender algumas coisas que Isaías está nos dizendo aqui. Então eu quero hoje, nessa primeira parte, dizer para você que uma oração que ela precede um avivamento, a primeira característica dela é que ela precisa ser uma oração perseverante. Vamos falar comigo? Oração perseverante. De novo? Oração perseverante. No versículo 6, Isaías diz assim, que todo dia, no versículo 6, segunda parte, dos teus muros os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Isaías está falando aqui que a oração ela tem que nos acompanhar dia e noite. É orar com perseverança. Uma das grandes dificuldades que nós temos como igreja é exatamente essa perseverança. Perseverança na oração. Muitos até começam, eu vou tirar todo dia uns minutos pela manhã, ou no almoço, à noite, para orar. E às vezes fazem isso, 1, 2 dias, uma semana, para, desiste. Começam com entusiasmo, mas desistem com muita facilidade. Agora tem aqueles que nem sequer começam, que para eles a oração é um fardo. Dormem, cochilam na hora da oração, viajam, fogem à mente. Às vezes dizem, não tem nem muita coisa o que falar com o Senhor, quando nós temos tanto para conversar com Ele, não é isso? E deveríamos aprender a abrir nosso coração. Vou falar sobre isso depois, sobre os objetivos na oração, como ser específico com o Senhor em oração. Porque, meus queridos, quem está buscando despertamento, avivamento, precisa ser perseverante na oração. Porque isso não acontece em abrir e fechar de olhos. E não há transformação, não há avivamento, não há mudança na nossa vida sem uma oração perseverante. Vou citar alguns textos aqui para vocês, não vou nem projetá-los não. Lucas 18:1, Lucas diz assim, e Jesus contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Jesus estava sempre incentivando isso, a oração perseverante. Paulo, em Romanos 12:12, diz assim, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Efésios 5:18, ele diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vejam, orar, vigiar, perseverança. 1 Tessalonicenses 5:17, ele diz, orai sem cessar. E Colossenses 4:2, perseverai em oração. Nós poderíamos pegar textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e muitos outros, esses aqui é só para despertar na nossa mente esse ensino bíblico que oração, para ser oração, tem que ser perseverante. Não podemos desistir no primeiro obstáculo, precisamos continuar, precisamos dar continuidade a essa oração, porque somente assim nós vamos então ver a ação do Senhor na nossa vida. Eu mandei hoje um arquivo no grupo de WhatsApp da igreja. Eu vou fazer com os irmãos, ler com os irmãos aquele arquivo que eu mandei, porque ele precisa ser uma prática de oração. Vamos fazer hoje, de repente repete. Mas se você recebeu o arquivo aí pelo grupo de WhatsApp da igreja, você pode abri-lo agora, se você tiver com o seu celular. Agora não tem problema você abrir. O texto chama Oração por Avivamento. E na semana que vem eu vou tratar dos outros 3 acontecimentos que irão surgir na nossa vida para preceder
um avivamento individual, igreja e também na nossa cidade. Esse texto que eu enviei para os irmãos é uma oração que você deveria fazê-la todos os dias. Se você precisa de um motivo para ter uma oração mais intensa diante do Senhor, essa oração para o avivamento que eu mandei para vocês, ela é importante. Então, se você não recebeu, não está no conversado da igreja e quer, só me falar que eu mando para você depois também, ainda hoje, se possível. Porque, meus irmãos, dentro dessa oração que nós apresentamos, tem muitos textos bíblicos. Tudo que nós colocamos nessa oração é fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, por isso citamos os textos. E você pode fazer essa oração a partir também dos textos. Ler isso aqui, faz essa oração diante do Senhor, mesmo que você não faça todos os tópicos, todos os dias, faz uma cada dia, meditando nos textos bíblicos que estão incluídos ali para a oração. O texto chama Oração por Avivamento, baseado no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, e também o mesmo texto citado em Atos 2,17, que diz o seguinte: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, diz o Senhor. Porque é isso que Ele quer fazer, mas precisamos orar para que isso aconteça. Acompanhe aí comigo. A oração começa assim: Senhor Jesus Cristo, dono da vida, cumpra novamente essa preciosa promessa. Que promessa é essa? Aquela que nós lemos em Joel. Sobre mim, e derrame mais do teu Espírito na minha vida. Vejam como isso é importante, meus queridos. O Senhor derramar o Espírito dele em nós, que a manifestação do poder do Espírito Santo venha sobre mim e vivifique o meu corpo mortal. Isso aqui trata de saúde mental, saúde física. A oração continua assim: onde há sequidão, onde há aridez, onde há ossos secos, que teu Espírito seja soprado e haja vida novamente. De que ele está falando? De que nós estamos falando? Da nossa vida. Aquilo que está seco dentro de nós, o Senhor pode trazer vida. Aquilo que está morto dentro de nós, o Senhor pode ressuscitar. Tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, quebranta o meu coração, dá-me arrependimento genuíno, para que eu possa vencer tudo aquilo que tenta me distanciar do propósito que tens para a minha vida. O Salmo 51, o salmista tem uma experiência tremenda aí nesse salmo. Livra-me, ó Senhor Jesus, não me entregues a minha própria sorte. Romanos 1, 26, que nada me afaste da doce presença do Pai. Isaías 59, versículo 2. Meu Senhor, que o teu Espírito gere em mim um profundo sentimento de inconformidade com a presente era e mude a minha maneira de pensar e agir. Segundo Romanos 12, versículo 2, transforma o meu coração, Ezequiel 36, 26, livra-me da religiosidade vazia, Mateus 15, versículo 7, que eu caminhe em santidade, Hebreus 12, 14, que eu tenha mais medo de pecado que medo de morrer, Atos 5, 29, dá-me um coração generoso, e faz de mim um doador, Provérbios 11, 25, livra-me da avareza, e não permita que eu seja um acumulador das tuas bênçãos, Lucas 12, 20, mas que eu esteja pronto para distribuir aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, 2 Coríntios 9, 8, que o teu Espírito Santo me capacite a servir aos meus irmãos e à igreja, Efésios 4, 12, peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Atos 9, 15, dá-me mais compaixão pelos perdidos, Marcos 6, 34, que o meu testemunho seja poderoso, Atos 1, 8, que haja conversões de meus familiares e amigos, Atos 16, 31, ouça meu clamor ao Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que eu tenho cometido de
individualmente, mas perdoa também os pecados da minha nação. Neemias 1:6. Traz cura sobre a minha pátria e faz o meu país progredir de novo, não apenas economicamente, mas sobretudo moral e espiritualmente, segundo Coríntios 7:14. Sem o teu auxílio nada podemos fazer. João 15:5. Sem a tua presença não adianta fazer planos. Provérbios 16:1. Ou tentar mudar as circunstâncias. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faz-a conhecida. Nessa hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado, Abacuque 3:2. Faz de novo em nosso tempo. Derrama em nós a plenitude do seu ser, Efésios 3:19. Que a nossa geração viva e veja as coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer, Daniel 4:2-3. Que os teus milagres nos acompanhem, Marcos 16:17-18. Senhor Jesus, derrama de novo o poder do teu Espírito Santo sobre toda a igreja, crianças e jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, ricos e pobres, que continuemos a avançar contra as portas do inferno, Mateus 16:18, anunciando a mensagem da cruz, 1 Coríntios 1:18, e alcançando aqueles que são propriedade de Deus, aqueles que foram comprados por meio da tua morte, pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações e raças. Apocalipse 5:9. Amém. Meus queridos, se esta oração se tornar verdade em nós, tudo pode mudar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Você possa fazer desta sua oração diária, meditando os textos bíblicos citados, e vendo as maravilhas de Deus em sua vida, família, igreja e também na nossa cidade. Se você não tem acesso a arquivos no celular, para as pessoas que não fazem, pode falar comigo depois, que eu vou providenciar algumas cópias impressas para entregar para algumas pessoas, porque gostaríamos, meus irmãos, que a partir dessas meditações que nós vamos fazer essas 2 semanas sobre o avivamento, sobre oração que precede o avivamento, nós esperamos que haja uma revolução no nosso meio a respeito da compromisso com a oração. Esperamos que haja um mover do Senhor capaz de mudar completamente a nossa história, o nosso rumo como igreja de Jesus aqui nesse bairro. Se você pegar essa oração, começar a fazê-la, pega esses textos bíblicos citados. Eu só citei aqui rapidamente, nós não temos tempo para ler todos eles aqui. Mas você tem. Lê esses textos e você vai entender como Deus pode te usar poderosamente nesses novos tempos. Meus queridos, que o Senhor nos dê graça para entender a verdade do Senhor, para que nós comecemos mesmo a buscar como avivamento, mas que não esperamos avivamento através de movimentos sobrenaturais, não, através de transformação individual de vidas, que são despertadas, são levadas a quebrantamentos, a se prostrar diante do Senhor em oração e a buscar ao Senhor continuamente em oração. O Senhor desperte em você esse interesse. Se por alguma razão Satanás tentar te impedir de fazer isso, rejeite essas ações malignas, porque ele não quer que você faça. Ele sabe que se você o fizer, ele não terá mais domínio sobre a sua vida. Então ele vai lutar de todas as formas para você não entender essas verdades. Ele vai criar muitas coisas para te impedir disso, mas se você realmente buscar ao Senhor, crendo que Ele pode mudar a sua vida, a sua história, a nossa igreja, a nossa cidade, isso vai acontecer, porque a palavra dele é infalível e Deus age, como falamos no início, Ele age através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. E essa palavra do Senhor traga para você hoje uma conscientização do quanto nós temos falhado na oração, o quanto nós temos pecado contra Deus por deixar de orar, porque deixar de orar, a Bíblia diz que é pecar contra Deus.
só fazer as coisas erradas que é pecado. Deixar de orar, o Filho de Deus, servo do Senhor, é pecado a Deus. E que você seja despertado para a oração, tanto individualmente, quanto também como igreja, de querer estar reunido com os irmãos, de estar orando junto com os irmãos. Eu creio, meus queridos, que quando isso acontecer, coisas sobrenaturais irão acontecer na nossa vida individualmente, nossa casa, nossa família, nossa igreja, também na nossa cidade. Amém? Vamos falar com o nosso Deus e apresentar a Ele a nossa vida, desejosos de que essa oração que precede o avivamento seja verdade na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite e diante da verdade exposta pelo Teu Espírito Santo a cada um de nós, por meio da Tua palavra, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor possa se revelar em cada mente, em cada coração. Que essas pessoas que estão aqui ouvindo hoje a Tua palavra, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, para que a partir delas nós possamos realmente começar o mover do Senhor através da oração. Levantarmos, ó Deus, como uma igreja que realmente ora, busca o Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para isso, Pai. Tira todos os impedimentos, todos os embaraços, todas as distrações. Deus nos ajude, Senhor, Deus nos ajude a não apenas desejar orar, mas querer realmente colocar em prática a oração, que hoje seja o tempo desse recomeço. Que vejamos a mão do Senhor se movendo, a voz do Senhor falando, o poder do Senhor descendo sobre nós, o Espírito Santo se manifestando no nosso meio, trazendo sempre salvação, cura, libertação, transformação das pessoas. Porque o Senhor está no meio de nós. Oramos, Deus, e entregamos cada vida ao Senhor, para que o Senhor faça sim, Senhor Deus, faça algo sobrenatural no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.